A McLaren já deu 2 golpes neste início de temporada e enquanto eles continuam fortes, alguns times começam a jogar desesperadamente. Sejam bem-vindos à terceira rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Japão. Esta é uma das minhas partes favoritas do ano, pois é hora de correr no melhor circuito do planeta. Suzuka, a bela dama de curvas bonitas no calendário oficial da Fórmula 1, é uma beleza japonesa localizada na prefeitura de Mie. E este desafiador e sublime traçado continuará com a história que começou há algumas semanas. A McLaren continua forte e a luta entre Piastri e Norris só vai se intensificar, com as equipes querendo caçá-los e alguns jogando desesperadamente. O que pode nos dar, como nos velhos tempos, uma corrida onde ainda há muito a ser decidido e onde todos devem reagir. Se não quiserem que a McLaren se distancie nas tabelas de pilotos e construtores. Um circuito delicioso, uma batalha iniciada e 20 pilotos rápidos são os ingredientes perfeitos para uma autêntica corrida, uma verdadeira obra de arte. Vamos começar assim a prévia do Grande Prêmio do Japão de 2025 da Fórmula 1. Senhoras, senhores, meninos e meninas, acredito que já devo ter cansado vocês com o amor e fanatismo que tenho pelo circuito de Suzuka. E lamento informar que isso não vai parar. Então, levantem-se para receber a beleza mais desafiadora do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O circuito pertencente à Honda sediará a terceira etapa do Mundial, onde as equipes estão desesperadamente caçando uma McLaren que continua sendo muito sólida e bastante forte. Então para nós é o momento de começar com esta prévia, fazendo justamente com a explicação de esta beleza de pista. Portanto, senhoras e senhores, preparem-se para a sessão do circuito para conhecer melhor este mítico templo do automobilismo esportivo. Prefeitura de Mie, Japão. Seu circuito é o Suzuki International Circuit, construído em 1962, 5,8 km de percurso, 53 voltas, 18 curvas, uma zona de ativação do Drag Reduction System e 2 potenciais zonas para fazer qualquer manobra de ultrapassagem. Caracterizada por ser uma pista de curvas rápidas, vertiginosa e com um percurso completamente bestial e selvagem. O primeiro setor é uma combinação de reta de velocidade e curvas rápidas que testam a aderência e a estabilidade do carro. Mas antes de entrar nessas curvas, encontra-se a única zona de Drag Reduction System que esta pista possui. Na reta principal, onde pouco antes da linha de chegada, os pilotos ativam o Drag Reduction System por única vez neste circuito, que se estende por toda essa reta principal até a frenagem da curva 1. Após a reta, há uma sequência de curvas interligadas neste circuito. Extremamente velozes, exigindo incrível apoio aerodinâmico e traçado preciso para curvas na maior velocidade possível, até sair desta seção desafiadora. Sendo de longe, as curvas mais desafiadoras deste primeiro setor, além de serem a chave para dominar esta primeira parte do circuito japonês. No segundo setor, as revoluções persistem. É outra área bastante técnica, com uma combinação principalmente de curvas rápidas e uma ou outra curva lenta. Em Neste, os carros são testados em diversas categorias, incluindo curvas rápidas e desafiadoras como as de 1 e 2, frenagens bruscas e tração, como a entrada e saída do hairpin e apoio aerodinâmico e estabilidade na famosa curva da colher. É um setor complexo, que mantém o ritmo visto na primeira parte da pista, e mantém você girando rapidamente e em algumas ocasiões freando com força. Não tem retas muito longas, então essencialmente é muito parecido com o primeiro setor. Continuando assim com a viagem desta montanha-russa de circuito. O terceiro setor já é, com diferença, mais rápido e menos técnico que o passado, já que aqui os pilotos enfrentam a descida. A famosa curva 130R, uma das mais belas do calendário, leva você a cruzar com o pé em fundo. Além disso, usar os freios mais fortes do que nunca nesta pista, na entrada da chicane do Triângulo de Casio. Sendo um setor onde se testa a velocidade do carro, a tração e, claro, os freios. Onde é muito importante, nesta última curva, em particular, ter uma saída limpa para tracionar e sair o mais rápido possível para a reta principal. Principalmente se algum piloto está na caça de algum rival na pista. O circuito de Suzuka é um desafio de alta velocidade devido às curvas muito rápidas, não tanto pelas retas. Provavelmente das mais rápidas do calendário.
É uma pista que pune os carros com curvas rápidas, dando pouca margem para respirar e para erros. Onde, entre suas belas curvas, suas mudanças de elevação e suas escapadas, encontramos um circuito como poucos no calendário. Portanto, em resumo, no primeiro setor, o elemento-chave é o apoio aerodinâmico, focado principalmente na parte frontal do mesmo. No segundo, agilidade do monoposto, e no terceiro, velocidade, tração e frenagem para enfrentar a desafiante curva do Triângulo de Casio. Como outros dados a considerar, este circuito é altamente traiçoeiro e em muitas áreas os muros estão muito próximos à pista ou as áreas de escape de terra podem punir os erros. Desde a invenção do safety car em 1994 até Suzuka, este dispositivo foi acionado 15 vezes. O que nos dá uma probabilidade de até 55% de que o safety car apareça este ano, sendo uma probabilidade média de que aconteça. Tendo como o ponto mais perigoso e desafiador deste circuito a curva de Denier 2. Uma curva fechada à direita, onde a alta velocidade de chegada pode fazer com que, se você frear demais ou não traçar bem, acabe indo longe pela área de escape. E como o muro está muito perto, existe a possibilidade de bater e destruir o carro por completo. Sendo não apenas as curvas mais difíceis deste circuito, mas também a curva mais perigosa que este traçado em particular tem. Elementos como freios e tração não são tão castigados neste circuito, pois só se freia forte na curva 3. Tornando-o um elemento não tão desgastado nesta pista. E a tração também não é vital, encontrando-se em um ponto médio sua relevância nesta pista. Contudo, os carros exigirão uma carga aerodinâmica de média a alta, produto das curvas rápidas deste circuito e sua necessidade de tomá-las muito rápido, já que esta pista é composta principalmente deste tipo de curvas. A grande fraqueza deste circuito é que, por ser tão estreito e com tão poucas retas, torna as ultrapassagens extremamente complicadas. Especialmente se não houver uma diferença notável no desgaste dos pneus. Ainda assim, existem dois pontos-chave para fazer manobras de ultrapassagem, e o primeiro, evidentemente, é a curva número 1, com o Drag Reduction System e sua forte frenagem. Para ultrapassar, é preciso sair com tração da última curva e fazer sucção ao rival na reta principal. Embora a curva número 1 permita ultrapassar tanto pelo interior quanto pelo exterior, a reta curta, mesmo com o Drag Reduction System, não facilita as manobras de ultrapassagem. A segunda zona está na frenagem da curva 16. Graças a toda essa zona de velocidade, os carros podem fazer sucção para tentar ter uma oportunidade de ultrapassar na entrada da curva. Do Triângulo de Casio, que requer ser muito corajoso com os freios para capturar o interior da curva. Portanto, a dificuldade para fazer ultrapassagens poderíamos situá-la em uma escala de 1 a 5, como 3.5. É muito complicado fazer ultrapassagens, mas não chega a ser impossível. No pit lane de Suzuka se roda a 80 km por hora, sendo um de trânsito rápido. A entrada não requer um desvio súbito e se transita com tudo. E a parada nos boxes em aproximadamente 22-23 segundos, sendo um pit lane de trânsito rápido, cuja saída e entrada não requerem desvios estranhos. O nível de desgaste dos pneus neste circuito é bastante elevado. A pista castiga bastante a borracha, já que o asfalto é muito abrasivo, e as cargas laterais e o estresse ao qual o pneu é submetido são extremamente altos. Portanto, em linhas gerais, deveríamos ver uma corrida com duas paradas, e com prioridade de utilização do pneu duro para esta corrida. E a Pirelli levará neste fim de semana sua gama de pneus mais dura, o pneu 100 em 1, 100 em 2 e 100 em 3, para enfrentar o desgaste duríssimo do circuito japonês. Suzuka foi projetada como uma pista de testes, exigindo o máximo dos carros em condições desafiadoras. As monstruosas curvas rápidas, o alto nível de desgaste dos pneus e a alta concentração necessária neste circuito tornam-no um dos mais complicados do calendário. Porque sim, é uma pista belíssima, de ponta a ponta, mas cada setor é um desafio de altíssimo nível, onde os carros que brilham em curva rápida e gerenciam melhor a degradação serão os que encontrarão em Suzuka uma enorme oportunidade de brilhar. A McLaren obteve um 1-2 na China, ampliando sua liderança nos campeonatos de pilotos e construtores. Apresentando-nos agora no Japão, uma corrida onde Norris e Piastri aumentarão a intensidade na sua luta pelo título, com toda uma cavalaria atrás que fará qualquer coisa para evitar que eles escapem nas tabelas. Diante de poucas oportunidades que podem existir mais adiante, de virar a atual situação que os diferentes times estão vivendo. E diante desse cenário, esperem e preparem-se para qualquer coisa, e diante da situação, é o momento de ver o 1 por 1 de equipes e pilotos para esta terceira data do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
2 de 2 para a equipe Papaya, que continua assustando com seu ritmo prodigioso. E, principalmente, o quanto podem ampliar a vantagem nas próximas corridas. Antes das primeiras atualizações do ano e da regulamentação técnica que será aplicada no Grande Prêmio da Espanha. Na China, confirmou-se que a grande força deste carro está nos pneus e na rapidez com que conseguem aquecê-los. Mas também que o carro é muito difícil de dirigir e, dependendo do circuito, pode ter desempenho variável. E parece que a grande fraqueza do MCL39 são as frenagens fortes e as curvas lentas. O problema se acentua quando se tem que levar o carro ao limite, como nas voltas de classificação e para mais dificuldade. Esse problema não será resolvido tão cedo. O problema de dirigibilidade do MCL39 se agravou no Grande Prêmio da China com o formato sprint, devido ao menor tempo para configurar os carros. Além disso, este circuito, apesar de degradante, pode ser mais benigno com as fraquezas do carro. Portanto, a McLaren tem tudo a seu favor para voltar a vencer neste fim de semana e continuar aumentando a diferença em ambas as tabelas, de pilotos e de construtores. Porém, na China, uma nova regulamentação técnica contra o Mini Drag Reduction System entrou em vigor. Embora ninguém na McLaren tenha admitido, alguns meios informam que eles foram um dos 4 ou 5 times afetados. E foi ainda mais suspeito no setor mais rápido do circuito da China. Na reta, eles não eram muito mais velozes que seus rivais. Portanto, é possível que essa situação tenha sido verdadeira. E teremos que ver como este carro se comporta nos circuitos mais rápidos que teremos mais adiante no calendário. Principalmente o quanto isso acaba afetando eles. Mas ainda assim, independentemente disso, eles correm como os grandes favoritos para ganhar neste fim de semana no Grande Prêmio do Japão. A Mercedes demonstrou na última corrida muitos dados encorajadores que confirmam que o W16 é um carro muito melhor do que todos os que precederam a marca alemã. Na era do efeito solo, houve controle da degradação e um carro mais previsível, mas com fraquezas em curvas lentas e falta de carga aerodinâmica traseira. A base do time é muito promissora, e existe um pensamento comum de que com um bom desenvolvimento na corrida do monoposto, a Mercedes possa ser capaz de bater a McLaren regularmente mais adiante na temporada. No entanto, considerando os pontos fortes e fracos do W16, Suzuka pode ser um circuito onde eles retornam como a segunda força, por não ter muitas dessas características. As curvas lentas e a maioria das curvas deste circuito exigem maior carga aerodinâmica frontal. Pessoalmente, não os vejo muito fortes em curvas rápidas, mas este circuito deve ser ótimo para eles. Se os dados forem confirmados com o que vimos nas primeiras corridas do ano. Portanto, a Mercedes pode reafirmar sua posição nesta competição, onde, pelo menos por enquanto, as sensações são bastante positivas. A Red Bull enfrenta um momento caótico. Primeiro, porque o carro segue sendo muito difícil de dirigir, e segundo, pois a situação não deve mudar rapidamente. Após a desastrosa estreia de Liam Lawson na Red Bull, eles decidiram substituí-lo, e agora Yuki Tsunoda será o companheiro de Verstappen a partir desta competição. O problema é que o carro continua sendo o que é muito difícil de dirigir para alguém que não tem um estilo de condução semelhante ao de Max Verstappen. Tsunoda, por sua vez, afirmou que tem um estilo semelhante, então só resta a dúvida de ver se ele pode lidar com o carro. E confirma que a única maneira de torná-lo funcional é com um estilo de condução sobrevirante. Agora, fala-se que um grande pacote de melhorias está sendo preparado para Imola, podendo ser a última chance desta equipe, para conseguir reverter a difícil situação em que se encontram atualmente. Mas por enquanto, parece que eles terão que sofrer nas 3 corridas deste trio, embora se espere chuva para o domingo. Isso poderia ajudar especialmente Verstappen a conseguir um excelente resultado neste fim de semana. Resta-nos ver como funciona a mudança de Tsunoda, que corre em casa neste fim de semana e almeja um ótimo resultado. Mas vendo o que vimos, parece complicado que o Ilaverito tenha uma tarefa fácil para conseguir esse pódio ao qual está apontando. Williams é a equipe que se mostrou mais sólida nessas primeiras corridas do grupo intermediário, já que seu carro parece competitivo. Eles têm acertado nas estratégias nos primeiros GPs do ano. No entanto, Carlos Sainz não conseguiu mostrar a mesma força que vimos na pré-temporada. Surgiram rumores de que Alboniel tinha diferentes chassis, Albon, uma versão atualizada, e Carlos, uma reconstrução. Mas James Bowles já negou categoricamente isso, afirmando que ambos têm a mesma versão do monoposto. Sainz ainda está se adaptando para extrair o máximo potencial deste carro. Neste grande prêmio, espera-se que possam voltar a disputar pontos. No entanto, teremos que ver se Carlos pode começar a se adaptar melhor ao seu carro. Ele e Albon podem seguir com a dobradinha em um grande prêmio que parece favorável a eles.
As coisas na Ferrari continuam terríveis, mas nada pode ser pior do que uma dupla desqualificação. Então este grande prémio deve ser o seu recomeço. 2.0. O grande problema deles é que seu carro é muito difícil de entender. As competições anteriores apenas evidenciaram as limitações atuais do semifinal 25. A Ferrari reconhece seu grande potencial, mas admite dificuldades em desbloqueá-lo e não espera uma solução a curto prazo. Portanto, o que esperar da Ferrari no Japão é um pouco um enigma. O carro deles é muito sensível às mudanças e às condições da pista, então em uma sessão eles podem ser muito fortes e desaparecer completamente na outra. Então, a posição real deles é difícil de determinar. Espera-se que a equipe receba atualizações nas próximas corridas, ajudando a desbloquear o potencial oculto do SF25, mas o que pode acontecer no Japão não parece nada positivo para a equipe do cavalo rampante. Após a corrida na Austrália, o desempenho da Haas na China foi uma surpresa total, até para a própria equipe. Mas antes da Haas comemorar a vitória e provar que não é uma equipe de fundo, precisam manter esse ritmo no Grande Prêmio do Japão. Disse que o motivo pelo qual brilharam na China foi devido ao novo asfalto, que permitiu que corressem mais próximos ao chão, maximizando o desempenho do monoposto. Portanto, a Haas não sabe exatamente o que esperar para esta competição e provavelmente um bom resultado dependerá completamente da condição do piso. Então, a Haas é outra equipe enigma da qual realmente não sabemos o que esperar durante este fim de semana de corridas? A situação da Aston Martin se mostrou muito melhor do que parecia no início da pré-temporada, e parece que de fato eles estão no grupo de equipes que lutam para liderar a metade da tabela. Alonso reconheceu que em desempenho eles estão atrás da Williams e da Racing Bulls, então pode ser difícil conseguir pontos. Corrida sim, e corrida também, até a chegada das atualizações tão aguardadas pela Aston Martin para começar a melhorar o ritmo do monoposto. Portanto, por enquanto, espera-se uma luta bastante complicada pelos pontos no solo japonês desta equipa em particular. Mas não se pode descartá-los completamente, e menos ainda se a corrida de domingo for em condições variáveis. Na Sauber, a situação segue semelhante às corridas anteriores, com seu carro entre os últimos do grid. Apesar de, na qualificação, seu carro parecer muito mais sólido e forte do que mostram no ritmo de corrida. No entanto, Sauber tem otimismo para esta competição, de parecer mais fortes ao ter um dia normal sem formato sprint. E que isso os ajude a se preparar melhor, mantendo o ritmo para lutar um pouco mais. Ainda assim, os pontos parecem muito difíceis em condições normais para a equipe verde, que na próxima temporada se tornará Audi. Segundo muitos no paddock, os Racing Bulls têm o carro mais rápido do grupo líder na tabela média. Mas nos desastres estratégicos que tiveram, transformaram um potencial carro lutador por pontos em zero. Nas duas primeiras corridas da temporada, ficaram novamente no fundo da tabela. Neste fim de semana, eles têm potencial para lutar pela liderança da metade da tabela novamente. No entanto, enfrentarão uma situação bem complexa. Liam Lawson foi rebaixado para a Racing Bulls após 2 corridas ruins com a Red Bull. E a equipe terá que lidar com colocá-lo em forma novamente para que ele renda, pelo menos similar ao seu Noda, que fazia um ótimo trabalho. A situação será difícil, pois Liam precisará reaprender a dirigir e tentar novamente trazer à tona o seu melhor desempenho, para se livrar do que acabou de acontecer, em um movimento que pode ser benéfico para o próprio piloto para recuperar a confiança e provar seu valor no carro. Mas a única coisa que é certa até este ponto é que esta equipe tem a obrigação de somar e reparar o dano que causaram nas primeiras corridas da temporada. Porque o carro é competitivo e deveria ter muitos pontos já no placar, liderando a metade da tabela. A Alpine confirmou que a nova regulamentação de flexibilidade do aerofólio traseiro os prejudicou na China, onde tiveram uma performance ruim. De repente, transformando-se em um carro de fundo, seriamente afetado pela regulamentação. Parece difícil que eles possam compensar um déficit assim de uma corrida para outra, já que não se esperam grandes atualizações. Precisamos ver se o time francês consegue reagir, mas por hora, a situação não parece nada boa para eles. A previsão do tempo tem algumas surpresas que podem tornar o Grande Prêmio muito interessante durante este fim de semana. Já que no momento em que gravamos este vídeo, embora não haja ameaça de chuva nem para sexta nem para sábado, no domingo a situação muda completamente, pois existe uma ameaça de até 70% de que haja chuva para a corrida. E com isso nos dá a oportunidade de vivenciar um grande prêmio muito variável. Ademais, são previstas temperaturas frias, entre 17 e 20 graus durante os 3 dias do Grande Prêmio do Japão. A previsão para o fim de semana no Japão pode mudar considerando sua posição geográfica, mas por enquanto é o que temos.
Senhoras e senhores, preparem-se para o presente da chuva que pode dar vida a um grande prêmio agitado e caótico no belo circuito de Suzuka. E finalmente, para concluir com esta prévia, é a hora dos dados históricos que Suzuka nos tem, e o Grande Prêmio do Japão. Para levar algo de trivia e mais conhecimento desta competição japonesa neste fim de semana. O Grande Prêmio do Japão foi criado em 1976, mas curiosamente, não foi este circuito que estreou, mas o de Fuji, que deu vida a esta competição nos anos 1976 e 1977. Porém, depois de uma década sem a Fórmula 1 no Japão, mudaram a sede em 1987, justamente para o circuito de Suzuka, que foi criado e concebido como uma pista de testes da marca Honda, mas que acabou ficando com o Grande Prêmio que tem hospedado desde essa data, desde 1987 até agora, embora não de forma ininterrupta. O Japão só teve 2 sedes de seu Grande Prêmio nos calendários oficiais e pontuáveis da Fórmula 1. Em 1977, 78, 2007 e 2008 foi o circuito de Fuji o anfitrião deste evento. De 1987 a 2025, exceto 2007, 2008, 2020 e 2021. Suzuka tem sido a casa deste grande prêmio. O Japão teve vários pilotos no mundo da Fórmula 1, mas nunca saiu um campeão do mundo deste país. E também na história nunca houve um piloto japonês que ganhasse um grande prêmio oficial de Fórmula 1. Mas pelo menos os japoneses puderam se deleitar vendo os seus subirem ao pódio em seu circuito de caça. Em 1990, Aguri Suzuki terminou em terceiro, e 22 anos depois, Kamui Kobayashi da Sauber conseguiu o mesmo feito ao ficar em terceiro no Grande Prêmio do Japão. O recorde de volta nesta pista pertence a Lewis Hamilton, que em 2019 marcou 1 minuto 30 segundos 83, o melhor tempo em corrida neste circuito. A equipe mais vencedora deste grande prêmio na história é a McLaren, que conquistou 9 vitórias. E o pódio máximo de vencedores históricos deste grande prêmio são em terceiro lugar Sebastian Vettel, com 4 vitórias, em segundo Lewis Hamilton com 5. E o maior vencedor histórico deste grande prêmio é Michael Schumacher, com 6 vitórias obtidas desde 1995 até o ano 2004. Sendo estes os dados históricos deste Grande Prêmio do Japão e deste circuito de Suzuka. Com isso, encerramos a prévia do Grande Prêmio do Japão de 2025 da Fórmula 1. Mas aqui te pergunto, você acha que substituir Tsunoda por Lawson é a solução para esta equipe? Você acha que alguém pode desafiar a McLaren neste Grande Prêmio? E, claro, me diga seu top 3 de quem você acha que serão os 3 primeiros pilotos a ocupar o pódio ao final deste domingo no Grande Prêmio do Japão. Deixe-me saber todas as suas opiniões na seção de comentários. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Também convido você a nos seguir no Instagram e Twitter. Os links estão na descrição do vídeo. E nos vemos no domingo para o resumo, após o Grande Prêmio do Japão. Obrigado por nos sintonizar e até logo!